Nós sentamos um pouquinho, Shema Israel, ouve Israel. Essa palavra aparece no texto bíblico, Antigo Testamento, todas as vezes em que ia ser proferido um oráculo. Todas as vezes todas as vezes que o profeta ia falar, falando em nome de Deus, ensinando, instruindo, Shema, ouve, escuta. Talvez o grande desafio no passado, hoje, no presente, é justamente esse. A gente escuta tanta coisa, a gente ouve tantas coisas, a todo momento, a toda hora, em todas as ocasiões, nós recebemos um bombardeio de informações, nós recebemos uma quantidade enorme de palavras, de anúncio, e é por isso que muitas vezes a gente se vê confuso. O grande desafio é aprender a ouvir a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus como centro. Jesus foi questionado, é muito interessante o questionamento feito, por aquele mestre da lei para Jesus. E pelo contexto, a gente percebe que era um questionamento muito sincero, muito preocupado, muito profundo. Por quê? Bom, porque que na história aí, na caminhada do povo de Israel, começou ali com a aliança feito a partir do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Em cima dos 10 mandamentos foi se fazendo aí então a orientação, Os mandamentos é aquilo que nos dá segurança para sabermos exatamente, olha, o que podemos, o que não podemos. O que precisamos fazer e o que não precisamos, o que não podemos, o que devemos. Esse é o sentido da aliança feita com Deus, nos chamando à fidelidade, a observar então os mandamentos. Mas aí dentro de Israel, uma preocupação talvez, sincera, é verdade, excessiva, de não deixar passar nada. Digamos assim, tudo ficar muito claro. Então, aquilo que era para orientar, acabou sendo para atrapalhar. Como assim? Porque eles foram tentando prever todas as situações, prever todas as coisas possíveis. E nesse prever todas as coisas possíveis, foram fazendo determinações que dizia, tem que ser feito assim, ou não pode ser feito dessa maneira. E aí eles chegaram ao incrível número de 613 mandamentos. Você escutou direitinho. Eram 613 mandamentos. As pessoas ficavam perdidas. Você imagine assim, é o mestre da lei que está perguntando. O que o mestre da lei tem de diferente de todos os outros de Israel? O mestre da lei sabe ler e escrever. A grande diferença, os outros não sabiam. Como é que você decora alguma coisa? Repetindo, não é assim? Você repete, e se você esquecer, você vai ler de novo, você lembrou, você fica repetindo. Não é assim que a gente consegue decorar? Como é que você vai fazer isso se não sabe ler? Já tem uma dificuldade. Dá dificuldade para as pessoas sérias, a angústia. Mas eu posso? Eu não posso. Vou perguntar para quem? Para o mestre da lei. Mas cadê o mestre da lei? Como é que eu vou saber? Quando que eu vou encontrá-lo? E aí esse questionamento muito justo, Mas na palavra de Deus, originalmente, e a primeira leitura deixa isso muito claro para nós, não era assim. As pessoas complicam, até hoje. O caminho de Deus é simples. Pede de nós postura, pede de nós decisão. Quando não temos postura, como não temos decisão, como não temos determinação, é que as coisas ficam complicadas. Daí essa necessidade. Esse mestre da lei, então, muito sincero, mas Senhor, de tudo,
O que é o mais importante? É interessante que Jesus vai repetir justamente aquilo que está escrito no livro do Deuteronômio, que é lá no comecinho da Bíblia. Ele começa até com um ouve, ou seja, Shema. Escuta, o mais importante é amar a Deus, amar o próximo. E amar com toda a determinação, com toda a força, com toda a vontade, aquilo que vem de dentro. E o problema, meus caros irmãos e irmãs, começa justamente aí. Porque esse deveria ser o parâmetro para as nossas vidas. Diante de cada situação, diante de cada necessidade de decidirmos, diante da necessidade de respondermos, né? Às vezes nós somos questionados de alguma coisa, perguntados, diante dessas situações, é como se nós fôssemos convidados, através desse maior mandamento, a pensar assim, não, mas disso que eu preciso fazer ou decidir, o que verdadeiramente é amar a Deus? O que verdadeiramente é amar o próximo? E em cima desse questionamento, nós construímos aquilo que nós fazemos e respondemos. Simples assim, simples de entender, é claro, um desafio de fazer. Concordamos que é um desafio, mas a orientação da palavra de Deus é claríssima, sem meios termos. É muito interessante a maneira que funciona hoje. É muito interessante a maneira com que as pessoas formam os seus conceitos. É muito interessante porque a maneira que as pessoas formam o seu conceito acaba sendo aquilo que vai determinar aquilo que ela faz. Hoje, com toda certeza, nós vivemos num mundo um conflito de narrativas. Sim, a melhor definição é essa. Acontece alguma coisa lá longe. Aí tem um grupo que constrói uma interpretação. Tem outro grupo que constrói outra interpretação. E dependendo daquilo que chega no nosso ouvido, é aquilo que a gente vai assumir como verdade. E vai tomar as nossas. Olha o perigo, né? Olha o perigo, né? A palavra de Deus acaba ficando esquecida. É mais fácil, muitas vezes, não pensar, acreditar naquilo que vem no WhatsApp, nas redes sociais. Parece que é tão mais confortável. Na verdade, a gente está ficando cada vez menos inteligente. Na verdade, a gente está ficando cada vez menos sem capacidade de chegarmos nós mesmos nas nossas conclusões. Nós precisamos daquilo que a gente recebe pronto. Não precisa pensar, né? É mais fácil. Você recebe, não checa, já assume como verdade e já coloca em prática. Ouve, ó Israel. Ouve o Senhor que nos fala. No mundo barulhento, terá coragem de parar para escutar. Complicado, né? O despertador toca, a gente liga o rádio, vai para a cozinha, liga a televisão, sai dali, vai para o carro, liga o rádio e fica o dia inteiro com barulho, mandando mensagem, recebendo mensagem, Não tem tempo, na verdade, não tem espaço no coração, não tem espaço na cabeça, e aí a gente só reproduz aquilo que vem pronto. E é perigoso porque vem um monte de mentira, né? Está cada vez mais claro que o que vem é mentira. E a gente lembra sempre que o pai da mentira é o diabo. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Precisamos ter o cuidado necessário para aquilo que nos orienta seja verdadeiramente a palavra de Deus. Amar a Deus. Bom, isso está contribuindo para que eu ame a Deus? Ou estou me limitando a amar a mim mesmo? Consigo verdadeiramente transformar esse amor em atenção às outras pessoas? Ou na verdade desconfio de tudo e de todos e não sou capaz de amar ninguém? O Jesus fala no Evangelho, é muito interessante.
O Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus, é o único caminho, não é mais um caminho, não é mais uma opção, é o único caminho, verdade e vida. Não existe outro caminho além desse. A resposta do mestre da lei, o comentário do mestre da lei, depois da fala de Jesus, é muito significativo. Olha, não existe ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Está concluindo para nós o raciocínio da carta aos Hebreus, que nos acompanhou como segunda leitura ao longo desses domingos, dizendo justamente isso, né? Foi falado do sumo sacerdote, que oferecia sacrifício por si, pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Aí o mestre da lei fala assim, olha, o único sacrifício é Cristo Jesus, oferecido uma só vez, o banquete eucarístico, segundo o qual temos a vida em seu nome. E amar a Deus e amar ao próximo é melhor do que todos os sacrifícios e obrações. Nesse mundo confuso, precisamos cada vez mais nos apegar a Deus, mas com a segurança de trazer a sua palavra para dentro dos nossos corações, para que ela possa nos moldar, para que a partir dela, na verdade, meus caros irmãos, terá vida em nome de Deus. Nós continuamos.